Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 17 de dezembro de 2024, uma terça-feira. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Plano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Todos têm confiado na minha pessoa. Pedindo também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Gênesis 7, tá? Ontem a gente leu sobre, desculpa, o chamado de Noé para a arca, né? Para a construção da arca. Então, no 7 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu vou estar ministrando a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça no momento. João 3,30, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Aí diz no 7: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então você vê que Noé, né, por causa da sua obediência, por causa de ser uma pessoa generosa, por ser uma pessoa justa perante os olhos de Deus, justo perante os olhos de quem? De Deus, o Criador de todo o céu e toda a terra, né? Deus diz assim, né, que ele entrasse na arca junto com a sua família. Então, Deus fala para ele, entra, né? Entra na arca, né? E ali, né? Deus livra Noé conforme ele já tinha advertido, né? Que vinha esse juízo sobre a terra, né? Então, Deus já tinha advertido Noé acerca desse juízo vindouro, né? Que viria sobre a terra. E aí, a gente vê no 2, diz assim, 2, e leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, um casal de cada espécie de impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre toda a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Agora você imagine a situação de Noé, né? Deus falando isso para Noé e dizendo para ele que daqui 7 dias, Deus havia determinado um tempo, era 7 dias, não era mais nem menos, né? Era 7 dias, né? Então, quando Deus determinou esse tempo para Noé, Deus determinou o tempo, 7 dias, né? Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Eu fico imaginando a angústia de Noé, o desespero de Noé em saber que em 7 dias toda aquela humanidade ia se acabar, né? Então, e Deus ainda, né? E quando Noé ele leva os animais, ainda tinha, né? Noé ainda ia fazer um holocausto para sacrificar a Deus após, né, a descida da arca. E também ele tinha que servir de alimento, né? Como Deus já havia dado para ele aqui no 21, tá? Alimento. E a gente vê também que diz assim, e me chama muita atenção que sempre diz assim, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, né? Então, assim, é muito tremendo, né? Deus, ele ouve a voz de Deus e ele obedece, tá? Então, é obediência. E diz assim, o dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa da água do dilúvio. Casais de animais grandes, puros, impuros, de aves de toda espécie, pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado. Então, Deus, ele tinha ordenado. Então, os animais vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé, né? E assim, e diz assim, e depois dos 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Igreja, eu fico imaginando chegando um casalzinho de elefante, um casal de pato, um casalzinho de ganso,
um casalzinho de gambá, né? Um casalzinho de elefante. Eles tudo vindo, igreja. Por quê? Porque Deus já havia determinado, né? Então, eles vieram a Noé. Não foi Noé que foi buscar, eles foram a Noé devido a uma ordem divina, devido a uma ordem de Deus, devido a uma palavra de Deus, né? Então, os animais vai até Noé, né? Mostrando, assim, que Deus está no controle de tudo. Então... Então, esses 40 dias, esses 40 noites aqui, ia determinar um momento crucial na história da humanidade, né? E eles entraram na arca. Por causa da água, Noé e sua família foram salvos, mas a vida normal continuava para todos os outros lá fora, né? Enquanto Noé e sua família estavam dentro da arca, os outros estavam lá fora, tendo uma vida normal, bebendo, se prostituindo, né? Fazendo tudo o que queria. Enquanto Noé obedecia à voz do Senhor, o povo estava lá fora se prostituindo, igreja. Isso é muito sério, né? É muito sério as coisas do Senhor, né? Então, a gente vê que a gente tem que obedecer à voz de Deus. O segredo é a obediência, né? E não é fácil obedecer a Deus, porque a nossa carne é terrível. É terrível, igreja. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra, né? Conforme Deus havia falado. Então, mas, e assim, entraram na arca ali, né? Por causa da água, a família de Noé ficou lá dentro. Noé e sua família foram salvas, mas a vida normal continuava para todos os outros, né? Até ser tarde demais. Eles continuaram levando sua vida, casando, bebendo, né? Se dando em casamento, tá lá em Mateus isso, hein? E vivendo uma vida normal. Mas de repente, mas sabe o que me chama a atenção também? Que Deus, ele faz o quê? Ele que fecha a arca, né? Mais pra frente a gente vai ver, Deus fecha a arca e betuma a arca. Então ninguém entra e ninguém sai, né? E vamos continuar aqui para vocês entenderem. No 11. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas, olha só, isso é muito forte, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Então, a gente vê, né, aqui no 11, que no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, né, no dia, um mês, esse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, igreja, é algo assim muito sério, né? Jorraram todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu abriram-se e a chuva caiu sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, aquilo que era improvável para o homem, Deus faz com que aconteça, né? Trazendo dilúvio sobre a terra. O juízo de Deus, né? Naquela época foi o dilúvio. Então, 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca e com eles entraram todos os animais de acordo com a sua espécie. Entraram na arca. Aí a gente vê com eles todos os animais de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, em todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé, entraram na arca. Isso me chama aqui, ó, toda criatura que tinha fôlego de vida, vieram a Noé, entraram na arca, né? Então a gente vê que Deus tem todo esse cuidado, né? Os animais, eles vêm até Noé, né? Então, é mostrando que Deus está no controle, né? Mais uma vez, Deus está no controle, né? Desculpa. No 7, eu vou marcar aqui, versículo 9 e 15. Então, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a arca. Quem fecha a arca? Deus, tá? Então, quando Deus fecha a arca, Deus está falando assim, foi dada a sentença. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Quem tá fora, não entra, né? Então, aleluia, Aramanda Sude Comanai.
Então, só poderia permanecer com vida quem estava dentro da arca. Quem estava fora da arca ia morrer, né? Ninguém poderia permanecer fora da arca com vida. Isso é muito interessante, né? Aramalashide Komanai, mostrando que Deus ia acabar com tudo. Então, diz no 17, 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. E as águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Desculpa. Então, foi algo tão, assim, sério, né? Que a arca começou a flutuar. Então, olha, igreja, eu fico imaginando Noé ouvindo o povo gritando, desespero. Abre, Noé, abre. Gente, com certeza, o povo gritava. E Noé não podia abrir, porque Deus fechou a porta por fora. Né? O juízo chega, né? E as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Toda a humanidade. Não tá falando de... É toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha narinas e fôlego de vida morreu, né? Então, era tudo, não ficou nada. Detalhe, todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais, grandes e pequenos. Então, foram exterminados tanto o homem como os animais grandes e pequenos, né? Deus saiu exterminando tudo. Por quê? Porque a terra estava contaminada. Os animais que eram inocentes, que não tinha nada a ver com isso, pagaram também, tá? Então, a gente vê que a superfície, tudo foi tomada pelas águas, né? E fôlego de vida, que é uma dádiva otorgada por Deus, foi retirada. Por quê? Por causa do pecado do homem, né? Por causa do pecado do homem, né? Porque o homem é tão pecador que Deus tirou a dádiva, que é o fôlego de vida. E nós estamos hoje aqui acordados, em pé, por causa da misericórdia do Senhor, né? E detalhe, vamos continuar aqui. Animais pequenos e grandes foram exterminados da face da terra, tanto o homem como os animais grandes e animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. É muito sério, né, igreja? Por causa do pecado do homem. Então, Deus fala para mim, para você, tenhamos cuidado com o pecado. O pecado é muito sério, né? E Deus não tem culpado por inocente. Aqui, em toda aquela geração, Deus só achou Noé de justo, né? Bem complicado, muitíssimo, né? E ali, por causa de Noé, a sua família foram salvos. Então, foram 8 almas, né? E os animais. E alguns casais de cada animal. Que Deus possa falar melhor com vocês, tá? Que Deus abençoe, que vocês venham... Desculpa. Ter uma terça-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma semana abençoada, amém?